Os desertos do Oriente Médio, da Mesopotâmia e também do Maghreb escondem diversos segredos e mistérios da humanidade até os dias de hoje. Um destes mistérios é a respeito das populações que habitam a região do Maghreb, na atual África do Norte ou simplesmente África Magrebina. Quem são, afinal de contas, os povos magrebinos? Por que a África do Norte é chamada por alguns como sendo a África Branca? Quais são as origens dos povos? Quais são as diversidades genéticas que os povos magrebinos possuem em seu genoma? Quais são as suas origens bíblicas? Que línguas eles falam? Tudo isso e muito mais vocês descobrirão neste vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e também se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Dito isto, fiquem com mais um vídeo do canal. A região do Maghreb, para aqueles que não conhecem, é uma região que se localiza no que hoje é o atual norte da África e abrange alguns países árabes islâmicos, que são os seguintes: a Líbia, o Marrocos, a Tunísia, a Argélia, a Mauritânia e às vezes até mesmo o Egito é englobado. As populações nativas do norte da África de todos esses países citados são os povos que são chamados nos dias de hoje por um termo aí que é o termo berbere. Os povos berberes são os originais de todos estes países. Os berberes possuem uma origem própria muito diversificada, por assim dizer, possuem línguas próprias e muitas das vezes eles são até confundidos aí com os árabes, conta de que muitos berberes aí são muito semelhantes fisicamente com os próprios árabes. Grande parte dos norte-africanos eles se assemelham bastante com algumas populações do Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita, por conta dos avanços da islamização ao longo dos séculos, por conta de que o norte da África ele foi controlado pelos árabes por muito e muito tempo, e até os dias de hoje é controlado pelos árabes, porque foi aí tomado pelos árabes. Os árabes islamizaram as populações berberes nativas e acabaram se miscigenando fortemente aí com as populações do norte da África. Os povos berberes, eles se chamam aí pelo nome de Amazigh ou Imazighem em suas línguas berberes. Os berberes em si, eles são um agrupamento diversificado de grupos étnicos distintos, indígenas aí do norte da África, que antecedem aí a chegada dos próprios árabes na migração árabe para o Maghreb. Suas principais conexões são identificadas pelo uso de línguas berberes, a maioria delas mutualmente ininteligíveis, que fazem parte aí da grande família camito-semítica, também chamada aí de família afro-asiática. Uma curiosidade a respeito das línguas Tamazighem ou Tamazigh são que elas, na verdade, elas são línguas muito aparentadas aí da língua egípcia antiga. Elas são as únicas línguas vivas nos dias de hoje que são similares ao antigo egípcio falado pelos egípcios, seus irmãos norte-africanos. Como já dito, os berberes, eles são os povos indígenas da região do Maghreb, no norte da África, onde eles vivem aí em comunidades espalhadas por várias partes aí do norte da África, em vários países, como por exemplo o Marrocos, a Argélia, a Líbia, a Tunísia, a Mauritânia, o Mali, entre várias outras comunidades berberes menores, que também são encontradas aí em Burkina Faso e no Sial Oasis do Egito. Sobre as origens dos berberes aí que nós temos, historicamente falando, as origens deles são muito bem representadas pelos próprios egípcios, até porque os egípcios registraram aí os Temeru, que são uma das tribos berberes mais antigas aí da região da Líbia. Curiosamente, eles os descreveram fisicamente, traços de sua cultura e muito mais sobre sua vestimenta e até mesmo o tom de pele e até mesmo a sua língua antiga.
Os egípcios descreveram os berberes da tribo Temerru como tendo roupas azuladas, aí com um tom laranja também, muitas das vezes, e também aí com barbas e com um tom de pele bem branco em comparação aos outros povos da região, em comparação até mesmo aos próprios semitas, que tinham um tom de pele mais claro, obviamente um tom de pele bege, bronzeado do sol, mas eles, em comparação, têm um tom de pele muito mais claro e umas barbas bem diferentes até mesmo dos semitas, um cabelo aparentemente cacheado, e isso mostra aí que muito provavelmente a sua origem veio da região do Irã, pelos relatos e testes genéticos que já foram feitos com tribos berberes antigas com tom de pele claro, muito provavelmente tiveram a sua origem vinda aí há muito tempo atrás de tribos indo-arianas. Obviamente, os berberes, eles não descendem apenas da tribo Temerru, que os próprios egípcios tiveram contato e descreveram ali as suas características ali em sua arte antiga. Os berberes em si, eles são diversos, são existentes várias tribos deles, e estas tribos aí têm traços e características diferentes uns dos outros, como, por exemplo, os berberes aí da tribo Tuareg ou Tauareg, eles têm tom de pele muito mais similar aos outros africanos ali, com tom de pele bem retinto, em comparação aos outros ali de mesma origem, ou pelo menos de mesma nacionalidade, a berbere. Os relatos dos berberes, dos Tamazihem, foram mencionados pela primeira vez em escritos egípcios antigos por volta aí do ano 2000 a.C., isto é, 4.000 anos atrás. As línguas berberes se espalharam para o oeste a partir do Vale do Nilo, passando pelo norte do Saara até o Maghreb. Uma série de povos berberes como Mauri, Massawessi, Massili, Mussulami, Gaetuli e também os Gamarantes deram origem aí a reinos berberes, como Numídia e a Mauritânia. Outros reinos surgiram na Antiguidade Tardia, como Altava, Auris e Alcerines e Rodna. Os reinos berberes acabaram sendo suprimidos pelas conquistas árabes do século 7 e 8 d.C. Isso iniciou um processo de assimilação cultural e linguística conhecida aí como arabização, e também houve muitas migrações e miscigenações aí de berberes, Tamazihem, com os árabes semitas. A islamização e a arabização influenciou muito a população berbere, que acabou aí pegando para si a língua árabe e também a cultura árabe. Entre os berberes, levando aí então a adoção aí do idioma dos povos semitas como sendo a sua língua principal, e também se converteram obviamente aí ao Islã, ou seja, ao islamismo. Muitas pessoas então me perguntam se os berberes eles são de origem semítica ou eles teriam alguma origem semítica. A verdade é que através de seu DNA nós sabemos que as suas origens são mistas, porém eles têm sim muita genética provinda aí do Oriente Médio, da região aí do Irã e também aí propriamente dita da Arábia Saudita e também dos egípcios, que tiveram aí dinastias íxas, ou seja, eles têm uma grande leva de genética semítica em suas veias, apesar de terem uma grande genética indo-europeia também, jafeítica, em suas veias. Notavelmente, a migração árabe para o Maghreb aí no século VII e aí entre os outros séculos acelerou muito mais o processo de assimilação religiosa e de migração aí de povos de todo o Oriente Médio, principalmente aí da Arábia Saudita, do Iêmen, entre outras regiões aí, como também o Egito, e os árabes egípcios foram também para a região do Maghreb e acabaram tendo uma grande miscigenação de povos, ou seja, eles miscigenaram muito esta região e então eles tiveram muito sangue árabe em suas veias. Além do sangue árabe, também tiveram um pouco de parcela fenícia em seu sangue, como nós podemos ver em Cartago, aí no norte da África, na região da Tunísia. Nós sabemos que houve uma diáspora, por assim dizer, de fenícios para aquela região, uma migração, e então eles misturaram um pouco de sua genética ali com algumas populações locais, algo que não alterou totalmente a genética já formada do norte da África.
Do ponto de vista genético, os berberes, no geral, eles possuem genética aí vinda do Irã, uma genética iraniana, eles também possuem uma genética semítica aí dos árabes, eles possuem uma genética fenícia, eles também possuem aí uma genética judaica também. Uma coisa que poucos conhecem é que alguns norte-africanos possuem genética judaica e mal sabem por conta de que judeus migraram para esta região há muito tempo atrás, fugindo de perseguições e coisas do tipo, porém, uma origem bem miscigenada com os próprios norte-africanos. Obviamente, eles também têm muita genética africana nativa, uma origem negra, onde nós podemos ver isso nos Tuaregs, entre outras tribos berberes ali da região. Agora falando um pouco mais a respeito das línguas berberes, não existe apenas uma língua berbere, mas várias línguas, dialetos berberes que estão intimamente relacionados entre eles mesmos. O termo Tamazight para todas as línguas, na verdade, é um termo bem genérico para todas as línguas berberes, que consistem em muitas variedades e dialetos, como já dito, intimamente relacionados entre eles mesmos. Entre essas línguas berberes estão aí o Rifian, o Zuara, o Kabyle, o Shilha, o Siwi, o Zenaga, o Sanhaja, o Tajait, entre várias outras aí como o Tunzabit, o Mozabita, o Nafusi, o Tamashek, bem como a antiga língua Guache. Basicamente, esta foi a origem dos povos da região do Maghreb, dos povos berberes, dos povos magrebinos, que possuem muita genética semítica, por conta disso se assemelham bastante com muitos árabes, mas além da genética semítica também se assemelham algumas tribos dos berberes com tribos aí bem semelhantes aí a povos do Irã e também indo-europeus, e também tem genética muito similar à dos africanos, como nós podemos ver na tribo aí dos Tuaregs, que se assemelham bastante com os próprios africanos, já ali com um tom de pele bem mais retinto. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito dos berberes, dos povos do norte da África. Deixem seus comentários e pedidos para mais vídeos, mais origens, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Fiquem todos com o Elohim e até o próximo vídeo do canal.